Então vamos lá, gente, continuando aqui. Então, só para deixar claro, o furto de uso, ele não é crime, tá? É uma figura atípica. Exemplo, se eu chego na sala de aula, vamos supor que vocês foram por intervalo e alguém deixou o celular em cima da cadeira. Eu vou, pego o celular, né, subtraio ele, mas eu fico 10 minutos com ele para fazer uma ligação, vou e devolvo antes de alguém, né, o dono do celular chegar. Nesse caso é furto? Nesse caso é o furto de uso, que não é crime, tá? Que é uma figura atípica. O furto de uso ele não pode ser considerado crime porque falta o dolo específico de assenhoramento definitivo da coisa. Beleza? Então vamos lá, continuando. Sujeitos do crime. Crime comum, tá? Em relação ao sujeito ativo. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa pode cometer o crime de furto. Sendo que se o furto for cometido por funcionário público, muito provavelmente vai ser peculato, lá do artigo 312 do Código Penal, só para deixar claro, mesmo a gente não tendo visto ainda. Sujeito passivo, qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa pode ser vítima do crime de furto, no caso, o proprietário ou possuidor do bem, beleza? Vamos lá. Consumação e tentativa. Quando que o crime de furto se consuma? Queria deixar claro para vocês. Existem várias teorias que definem o momento consumativo do furto. Existe a teoria da Ilácio, existe a teoria da Ablácio. O nosso Código Penal, a nossa doutrina e a nossa jurisprudência de forma majoritária adotam a teoria da Amócio ou apreensio, beleza? Vou recapitular aqui para deixar bem claro. Em relação ao momento consumativo do furto, existiam quatro correntes. Teoria da Contrectácio, teoria da Amócio, teoria da Ilácio, teoria da Ablácio. Prevalecia antigamente, tá, até 2012, a teoria da Ilácio, que falava que o crime de furto se consumaria, né? Isso vale também para o crime de roubo, quando o bem fosse subtraído da esfera de vigilância da vítima, que o bem subtraído ele deveria sair da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência e doutrina mudaram, inclusive o STF e STJ, e fica pacificado hoje que a teoria que rege o momento consumativo do furto e do roubo também é a teoria da Amócio ou apreensio. O crime de furto se consuma quando há a inversão da posse. Quando o sujeito ativo, ele subtraindo o bem, ele, além de apreender a coisa, por isso que o nome, né, da teoria é apreensio, além de apreender, ter o contato com a coisa, ele se torna possuidor daquele bem, ele fica possuindo aquele bem, o crime já está consumado. Exemplo, se um sujeito ativo entra na casa de alguém, pega um som, e no momento que ele pega o som, ele sai correndo, e né, a vítima sai correndo atrás dele, nesse caso o crime já está consumado, tá? O crime já está consumado, beleza? O crime já está consumado. Por quê? Porque ele retirou o bem da posse da vítima e o bem passou a estar na posse dele, ainda que a posse seja por curto período de tempo, tá? Ainda que a posse seja por curto período de tempo. Então prevalece a teoria da apreensio ou da amócio, que diz que o crime de furto se consuma quando há apreensão do bem e inversão da posse, quando o sujeito ativo passa até a posse do bem, ainda que por curto período de tempo, e não precisa o bem sair da esfera de vigilância da vítima. Beleza? Então deixar isso aí bem claro. Outra coisa que eu queria falar aí para vocês é em relação à possibilidade, né, do chamado crime impossível no furto. Exemplo, imagina que alguém está com uma bolsa, alguma das meninas da sala está com uma bolsa, eu, Léo, querendo, né, furtar determinado bem, coloca a mão na bolsa e, né, tento puxar um bem. Só que no caso a bolsa tá vazia. Ou eu, Léo, vamos supor que alguém tá com uma carteira, né, eu imagino que alguém tá com a carteira no bolso de trás, eu coloco a mão no bolso de trás para pegar a carteira e na verdade não tem nada. Nesse caso, seria furto tentado ou seria crime impossível? Duas teorias, tá? Duas teorias. Pro Nelson Hungria, seria furto tentado, tá? Início de execução, mas não consumação por circunstâncias alheias à vontade da gente. Aconteceu ali uma questão acidental do objeto material não está lá. Agora, para o Damásio de Jesus, já seria crime impossível por absoluta ineficácia do meio, por não ter nada na bolsa nem no bolso, tá, da pessoa, só para deixar claro. Existem essas duas correntes. Agora vamos falar sobre as
formas majoradas aí do furto e também falar das qualificadoras do furto. Primeira forma majorada em que o furto ele tem um aumento de pena, né? A gente sabe que o furto aí tem pena de 1 a 4 anos, já existe um aumento de pena, né? A pena do furto ela é aumentada no caso do artigo 155, parágrafo 1º, quando o furto acontece durante o repouso noturno, tá? Durante o repouso noturno. O que é o repouso noturno? Primeiro, não confundir repouso noturno com período noturno, com a noite. Repouso noturno é o período que a doutrina e a jurisprudência entende que as pessoas elas estão com menos vigilância, elas estão menos atentas, o que faz com que a pena do furto seja aumentada, porque quando alguém furta um bem durante o repouso noturno da pessoa, ela está se aproveitando da situação de menor vigilância. O repouso noturno, muitos entendem que é o período das 6 às 6, mas a melhor doutrina entende que é o período onde não há luz solar mais, tá? Em que a luz solar já não existe mais. E isso deve ser analisado em cada caso concreto. Tem regiões do país que a luz solar diminui, né, mais cedo, outras mais tarde, né? Por exemplo, na zona rural fica sem luz solar mais cedo, enfim, isso tem que ser analisado em cada caso concreto, beleza? Mas o furto majorado, então, tá, que a pena é aumentada, é o furto realizado durante o repouso noturno, em que as pessoas baixam um pouco mais a guarda, beleza? Agora vamos falar do furto privilegiado, do artigo 155, parágrafo 2º. Furto privilegiado é uma situação em que uma pessoa comete um furto e ela tem a sua pena diminuída, ela recebe um privilégio, ou seja, uma pena diminuída, uma pena a menor, por causa de duas situações. No caso, o furto é considerado privilegiado quando o réu é primário, quando ele não tem antecedentes, né, quando ele não é reincidente, e quando o valor, o bem furtado, ele é de pequeno valor. Então, furto privilegiado acontece quando o réu é primário, sem reincidência, sem ter cometido crime anteriormente, e também quando o bem furtado é de pequeno valor. O que se entende por bem de pequeno valor? Até um salário mínimo, tá? Até um salário mínimo é considerado bem de pequeno valor. Lembrando, e se for um bem ínfimo, valor irrisório, exemplo, furtar um palito de dente, furto famélico. O que é o furto famélico? Furto em razão de fome, né? Uma pessoa que está passando necessidade furta um pão na padaria. Nesse caso, havendo irrelevância, né? Valor ínfimo ali, aí é princípio da insignificância que gera a tipicidade penal. Então, não confundir furto privilegiado, em que há uma redução de pena, tá? Que o réu tem que ser primário e o bem furtado tem que ser de pequeno valor, com princípio da insignificância. Exemplo, furto famélico. Furtar em razão de necessidade, tá? Que aí, nesse caso, afasta a tipicidade penal, beleza? E, para encerrar aqui, vamos falar sobre as qualificadoras do furto. São situações em que o furto, tá? A pena dele é a maior, tá? Que são chamados furtos qualificados aí, lá no artigo 155, parágrafo 3º, que aí a pena já é de 2 a 8 anos, beleza? Não há simplesmente um aumento de pena. Nesse caso, a pena já é fixada maior. Quais são as situações de furto qualificado? Vou falar aqui todas e depois eu explico. Primeira situação do 155, parágrafo 3º, é se o furto é cometido através de destruição ou rompimento de obstáculo. Segunda situação é se o furto for praticado através de abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza. Inciso 3, se o furto for praticado com emprego de chave falsa. Inciso 4, se o furto for praticado através de concurso de 2 ou mais pessoas, beleza? E, enfim, vamos falar só dessas 4 primeiros aqui, vendo no código aqui. O parágrafo 5º tem também uma qualificadora aí do furto, que é quando o furto for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado, para o exterior, tá? Também é uma figura qualificada aí. Mas vamos falar só dessas 4 primeiras qualificadoras aí, que são as mais importantes. E aí só falar um detalhe para vocês, no parágrafo 6º fala do abigeato, tá? Fala-se do abigeato, figura que foi introduzida aí na Lei 11.330 de 2016. Pena de 2 a 5 anos se o furto se dá em relação animal semovente, né, domesticável de produção. Ou seja, o furto de gado, o furto de coelho, furto de cachorro, furto de gato,
pena aí é maior, tá? 2 a 5 anos, é chamado de abigeato, porque é furto de bens semoventes. Detalhe, tem que ser animal domesticável, tá? Tem que ser animal domesticável de produção, beleza? Ou seja, não vale para, por exemplo, urso, furto de urso, tigre e tudo mais. Vamos falar aqui das qualificadoras aí para deixar bem claro. Primeira qualificadora aqui é quando o furto é cometido através de destruição ou rompimento de obstáculo. É quando, para realizar o furto, o sujeito ativo ele destrói ou rompe determinado obstáculo para conseguir a prática aí, do furto. Por exemplo, que você quer furtar determinada residência, você quebra a janela, tá? Você quebra a janela da casa para subtrair um bem, ou você destrói o portão da casa para furtar algo. Qualificador aí. Detalhe, só para falar uma coisa aqui bem clara. Exemplo aí dessa qualificadora, se um sujeito ativo ele quebra a janela de um carro para pegar o som do carro, é furto qualificado, beleza? É furto qualificado. Agora, se o sujeito ativo ele quebra a janela do carro para furtar o próprio carro, aí já não é furto qualificado, é furto simples. É furto simples. Percebam, a qualificadora de destruição, rompimento de obstáculos só acontece quando o objeto que é quebrado é diferente do objeto que é furtado. Quando o objeto que é destruído é o próprio objeto do furto, exemplo, quebrar a janela do carro para furtar o próprio carro, já não é furto qualificado, é furto simples. Beleza? Segunda qualificadora, quando o furto é cometido mediante abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza. Abuso de confiança é uma situação, né? Por exemplo, você se utiliza da situação de amizade com alguém, de uma situação ali, por exemplo, que você trabalha com uma pessoa há muitos anos, 10, 20 anos, você se utiliza dessa amizade, dessa camaradagem, dessa intimidade que tem com a pessoa para facilitar o seu furto, beleza? Segunda situação aí é mediante fraude, quando você engana uma pessoa para cometer aquele furto. Você frauda ali aquela pessoa para praticar aquele furto. Exemplo, vamos ver aqui um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. Calma aí.